O evangelho indicado para esse 3 de setembro de 2017 é o de Mateus, capítulo 16, principiando pelo versículo 21 e concluindo no versículo 27. Leiam aí nas Bíblias de vocês ou baixem na internet que eu já volto para comentar. Este evangelho de Mateus gira em torno da questão da cruz. E a cruz no sentido daquela que Jesus enfrentaria como enfrentou e da cruz que nós temos que enfrentar. Quanto à cruz que Jesus enfrentou, ela não foi nova somente ao se apresentar para ele quando ele foi crucificado. A cruz acompanhou Jesus desde o nascimento. Desde o nascimento. Em termos de rejeição, em termos de hostilidade a ele, em termos de agressões e violências que ele sempre sofreu durante a vida toda dele, principalmente no período do seu ministério na Palestina. Mas o que significa a cruz? Do ponto de vista objetivo e material, do ponto de vista histórico, a cruz sempre foi usada para supliciar, para castigar, para destruir o ego revolucionário mudancista dos escravos. Sempre foi usada para perseguir os escravos, ameaçar os escravos e matá-los. Depois, mais tarde, a cruz, historicamente, era usada para a ameaça constante e efetivação de torturas e mortes dos que se rebelavam contra os impérios dominantes nesse tempo de Jesus contra o Império Romano. Então a cruz de fato era um fantasma que pairava sobre todos, sobre o círculo em torno de Jesus e sobre o próprio Jesus. Mas ele avisou que ele tinha que ir para Jerusalém para enfrentar essa cruz. Ele avisou que enfrentaria em Jerusalém os grupos dos saduceus, dos doutores da lei e dos anciãos, responsáveis pela religião, que colaboravam estreitamente com o Império Romano para sacrificar aqueles que desejavam libertar-se da escravatura romana. A cruz também significava essa mesma sensação, com mais terror ainda, para os discípulos de Jesus e para toda a igreja primitiva, que acabou sendo perseguida também pelo mesmo sentido da cruz. Mas o que significa Jesus dizer que ia enfrentar a cruz, que ia enfrentar a morte, mesmo que ressuscitasse? Significava que Jesus era a saúde cercada de tumor cancerígeno de uma sociedade opressiva, massacrada pelo Império Romano com a colaboração da religião do seu tempo. Essa cruz que Jesus tinha que enfrentar. E Jesus não desejava viver uma vida pequena em torno de si mesmo, de seus amigos, da sua família, mas se propunha sempre a enfrentar a proposta da realização do seu reino. Projeto do seu reino, que era ameaçado sempre pela cruz. E ele se dispunha a enfrentar essa morte, enfrentar essa cruz, liberando-se dessa vida mesquinha, essa vida pequena. Para os discípulos e também para nós, significava um terror tão grande que levou Pedro a chamar Jesus para um lado e dizer: não, Senhor, não, mestre, não te envolve com isso. Isso é perigoso. Isso é ruim para ti e nos ameaça. Deixa isso para lá. Jesus não teve dúvidas de chamá-lo de Satanás. Arreda-te, Satanás, porque tu és pedra de tropeço para mim. Satanás, na Bíblia, é oposição ao projeto do reino de Deus, do reino que Jesus realizava. Quem se opunha a isso era Satanás. E Pedro, nessa hora, era Satanás. Se opondo com um discurso aparentemente afetivo, protetivo,
que na verdade era um chamamento para a acomodação que Jesus não aceitava. E finalmente ele diz, olha, cada um tome a sua cruz e siga-me. Siga-me. Isto é, deixe as suas vidinhas particulares e se envolva nesse projeto de mudanças que eu venho trazer. O reino dos céus, o reino de Deus, o reino de justiça, o reino novo que vem trazer uma nova realidade de vida para a humanidade e para o universo. Tome essa cruz e siga-me. Quem perder a sua vida por causa desse mundo, a sua alma por causa desse mundo, não terá vida eterna. Portanto, tem que perder os interesses pequenos por esse mundo para enfrentar a cruz, para superar a cruz, para destruir a cruz, aquela que é a representação do massacre da vida, do massacre do próprio reino que Jesus veio realizar. Esse é o desafio para nós hoje. Esse é o desafio para nós agora, nesse momento, nessa tremenda crise que nós enfrentamos aqui no Brasil, de não deixarmos que nos massacrem, que massacrem os pobres, que massacrem os diferentes, que destruam a justiça que vem do reino que Jesus veio nos trazer. Força, então, esta mensagem da cruz aqui, de Jesus, toma a tua cruz e segue-me, é de um ânimo fantástico, maravilhoso, grandioso, que nós precisamos para nós. Então, que essa mensagem da cruz te fortaleça e te abençoe. Que esta coragem de Jesus te tome também de coragem para enfrentar toda e qualquer cruz que tente resistir a esse projeto novo. Te abençoe. Que esta fé por uma vida nova, aqui e agora, te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.